Mais de 9 anos desde que o lançamento destes aparelhos. Como eles se comportam atualmente? Existe realmente uma grande diferença entre eles? E algum deles ainda vale a pena? Ou é melhor seguir em frente e arrumar um aparelho um pouco mais novo? Em 2013, a Apple resolveu mudar a sua política de lançamentos de smartphones. Ao invés de lançar apenas um aparelho, lançou dois. O 5C era voltado mais para um público jovem, e colorido e com preço reduzido em relação ao aparelho carro-chefe, verdadeiro sucessor do iPhone 5, o 5S. Mas eles são tão diferentes assim? Bom, eu vou explicar exatamente a diferença entre um e outro, qual deles vale mais a pena, se é que algum deles ainda vale a pena, e quais são algumas alternativas para esses aparelhos. O 5C nada mais é do que o relançamento do iPhone 5, barateando muito o seu custo, além de obviamente eles terem reduzido a qualidade de construção, passando para o plástico ao invés do metal. Portanto, o seu chipset era o mesmo A6, de 32 bits, atrelados a 1 GB de RAM, 8, 16 ou 32 GB de armazenamento interno. A tela de 4 polegadas era mantida e ela é uma tela extremamente pequena para os dias atuais, por mais que a sua qualidade não seja tão ruim assim. Em termos de pixels por polegada, a gente tem a mesma coisa encontrada nos iPhones SEs, com os 300 e poucos pixels por polegada padrão, que a Apple seguia bastante nessa época. Por mais que eles aumentassem a tela do telefone, eles sempre mantinham essa densidade de pixels. A câmera traseira era composta por um sensor de 8 megapixels, abertura 2.4 e a frontal de 1.2 megapixels. Por mais que são sensores extremamente simples, em condições ok de iluminação, ainda é possível tirar fotos bem razoáveis até, ok? Claro, você não vai ter muita flexibilidade por ter apenas um sensor traseiro e um frontal, mas dá para tirar fotos até que bem razoáveis. Vídeo HD na frontal e 1080 30 fps na traseira. A bateria de 1510 mAh é até um pouquinho maior do que o iPhone 5, mas não espere nenhum milagre nesse quesito, ok? Mesmo na época as baterias dos aparelhos eram bem fraquinhas e hoje em dia usados, então nem se fale. Esse aparelho aqui é o mesmo que eu fiz o vídeo ano passado e naquela época o aparelho estava durando mais ou menos entre 2 horas e meia e 3 horas de tela em uma carga da bateria. Claro que hoje em dia a questão está ainda pior, né? Como eu disse, a bateria naquele vídeo, a bateria está bem degradada e estufada e essas coisas. Pelo menos o preço de uma troca de bateria de um aparelho desse é bem barato até. Bom, por contar com o mesmo hardware do iPhone 5, o aparelho recebeu apenas 3 grandes updates. Ele foi lançado com o 7, iOS 7, recebeu o 8, 9 e o 10, o que é até que bem pouco para o padrão da Apple, principalmente quando a gente for levar em consideração o 5S, que eu vou falar daqui a pouquinho. Lá em 2021, quando eu fiquei usando o aparelho por uma semana como meu aparelho principal, era notável que os aplicativos que estavam funcionando no aparelho já estavam sendo limitados bastante. Mas hoje a situação piorou ainda mais. Naquela época, Facebook ainda funcionava, o Instagram não, Spotify também não. Alguns aplicativos ainda funcionavam, mas alguns já estavam parando. Agora, nem o WhatsApp mesmo é suportado pelo aplicativo, pelo aparelho, o que dificulta um pouco para você achar uma utilidade de um aparelho desse hoje em dia. Você pode dizer, poxa, eu vou usar então o aparelho como um iPod, né, um reprodutor MP3. Você vai ter que baixar suas músicas então, porque o Spotify, como eu disse, não é suportado mais pelo sistema operacional. É complicado um pouco a usabilidade. O iPhone 5S tinha como os principais incrementos o processador bem melhor, já com uma arquitetura muito mais recente, 64 bits. Em armazenamento a gente tinha 16, 32 e 64 GB de armazenamento interno, com os mesmos 1 GB de RAM, né? Ele inovou também no sensor de impressão digital, um dos primeiros aparelhos a contar com essa tecnologia e, sinceramente, ela ainda funciona muito bem, quase que 10 anos depois. As câmeras a gente tem uma pequena melhoria no sensor traseiro, né? Mas assim, na prática não vai perceber muita diferença não. A única grande diferença é na frontal a gente vai contar com HDR, o que ajuda bastante em fotos, em iluminações complicadas, quando a gente tem, por exemplo,
muito sol vindo e esse tipo de coisa. Mas não vai fazer muita diferença não, considere que as duas câmeras são bem semelhantes. A bateria é basicamente a mesma do 5C, e quando eles eram novos eles duravam basicamente a mesma coisa, mas aqui o aparelho do 5S que eu tenho tá com uma bateria um pouquinho melhor do que a do meu 5C, ela não está visivelmente estufada nem nada do gênero, mas também não tá muito boa, ok? Mas como eu disse, novamente, baterias novas para esses aparelhos são bem facilmente encontradas. Bom, de resto o aparelho recebeu até o iOS 12, recebendo um update de segurança até que bem recentemente. Isso significa basicamente que os aplicativos mais básicos vão ter suporte do celular por pelo menos mais um tempinho, mas também não conte muito com isso. Como eu disse no vídeo do 5C, ano passado o aparelho ainda não contava com suporte ao WhatsApp, mas ele estava bem ali na beirada. Hoje em dia o 5S está bem na beirada, com o iOS 12 sendo o mínimo para rodar o WhatsApp, o que significa que, seguindo a tese, ano que vem já não vai mais suportar mais. Bom, passando para a conclusão, um iPhone 5C pode ser encontrado ali por volta dos 500 a 600 reais, enquanto o 5S fica ali por volta dos 300 a 400. O 5C é um aparelho muito difícil de recomendar por os motivos que eu disse durante o vídeo. É muito difícil de você achar um uso em que o aparelho ainda funciona razoavelmente bem. E ainda mais esse aqui que tem apenas 8 GB de armazenamento interno, a usabilidade fica ainda mais degradada. O 5S ainda pode ser usado para aqueles que basicamente procuram um aparelho simples, apenas para ter o WhatsApp, checar em mídias sociais, esse tipo de coisa. Não muito mais do que isso, obviamente, porque por mais que ele tenha um desempenho consideravelmente melhor do que o 5C, ele ainda é um aparelho muito antigo, né? Enfim, mas ambos têm esse problema da idade, né? Com o suporte de aplicativos e esse tipo de coisa cada vez mais decrescendo. A gente pode pensar em alguns aparelhos alternativos, né, para mitigar esse problema. A gente pode lembrar do iPhone 6, né, que sucedeu o 5S, mas que infelizmente não é uma boa solução, já que o aparelho custa mais caro do que o 5S, não tem tantas melhorias assim, apenas o design dele é mais atual, mas não passa muito disso, já que em termos de software, ele recebeu o mesmo iOS 12 do que o 5S, então o problema é o mesmo. A grande alternativa que eu posso indicar para vocês é o iPhone SE de 2016, aparelho que recebeu iOS até o 15 e que só parou de receber suporte recentemente, o que significa que você pode considerar que ele vai receber suporte de aplicativos e esse tipo de coisa por mais um bom tempo, digamos ali 2 a 3 anos. Ele conta também com o mesmo processador do 6S, com 2 GB de RAM, a mesma câmera traseira do 6S, então muito melhor do que esses aparelhos aqui, e custa ali um pouquinho a mais apenas que o 5S, ali por volta dos 500 a 600 reais. Portanto, o 5C infelizmente não dá mais para recomendar. O 5S apenas se você encontrar por um preço bacana e não pretende ficar tanto tempo assim com o aparelho, se não, procure um SE 2016, tem também um review completo aqui no canal a respeito dele. É um aparelho muito legal e com certeza vale a pena conferir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Com certeza vale a pena deixar nos comentários quais aparelhos vocês gostariam de ver reviews, que ajuda bastante a ter uma ideia do que vocês estão a fim de assistir. Mas enfim, vejo vocês semana que vem. Tchau!